A parábola da última geração. Mateus capítulo 24, versículos 32 a 35. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que o verão está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus capítulo 24, versículos 32 a 35. O povo de Israel é o relógio de Deus para determinar os tempos dos projetos de Deus até a segunda vinda de Cristo. Israel é a fonte dos projetos de Deus para a salvação da humanidade e a restauração do planeta Terra do pecado e do domínio de Satanás. Através de Israel, Deus criou e espalhou para o mundo a Bíblia traduzida nas mais diversas línguas e dialetos. Através de Israel, Deus se fez humano, estabeleceu sua habitação entre nós durante 33 anos como humano e encerrou esse período com a morte na cruz. A partir do Pentecostes, a presença de Deus continuou e continuará conosco até o fim pelo Espírito Santo. Deus fez surgir a Igreja de Cristo através do povo de Israel. Creio que Apocalipse capítulo 12, numa linguagem figurada, fala da Igreja unida em um só corpo com Cristo, como o filho da mulher, Israel. Em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 34, Israel é mencionado nas predições de Jesus, o sinal da aproximação da segunda vinda de Cristo, figurado na figueira. Mateus 24, versículos 29 a 31, registrou Jesus falando da sua segunda vinda para as nações, após o período da grande tribulação, com o escurecimento do sol e da lua e quedas de meteoros na linguagem ocasional, quando o povo entendia quedas de meteoros como se fossem quedas de estrelas. Jesus usou a linguagem do povo. Mateus 24, versículos 32 a 34, Jesus mencionou a figueira figurando Israel a partir do ano 70 da era cristã, quando se tornou tenra, que significa quase morta ou sem identidade patriótica, disperso entre as nações. Reiniciando no ano 1948 a sua última formação como Estado, figurado na sua renovação ou na renovação da figueira, voltando a brotar folhas, indicando que o verão da segunda vinda de Cristo se aproxima. As figueiras frutíferas anunciando a mudança dos tempos. Nos anos 1960, no Paraná, as geadas começavam em abril e prolongavam até o mês de setembro. Setembro era o tempo das plantações de lavouras sensíveis ao frio. Trabalhando na agricultura, para não perder as plantações com geadas, passei a observar as figueiras frutíferas no inverno, quando elas ficavam como mortas e sem folhas. Quando elas brotavam folhas e as mesmas por vários dias continuavam mirradas, era porque o tempo das geadas ainda não havia encerrado.
Quando as figueiras brotavam folhas e dentro de poucos dias elas estavam bem revigoradas, anunciavam que o verão havia chegado e as plantações poderiam acontecer sem qualquer prejuízo. No dia 14 de maio de 1948, a última restauração de Israel como Estado anunciou que a vinda de Cristo se aproxima. Jesus anunciou que gerações do povo de Israel, quando do seu reinício como novo Estado em 1948, não passará seus limites até que Cristo venha. Essa geração de Israel está hoje, no ano 2021, com 73 anos. Moisés, no Salmo 90, versículo 10, fala de 70 anos a média de uma geração. Conforme os registros do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 11, Israel saiu da história no ano 70, porque já estava dentro do tempo da igreja. Paulo apresenta Jesus como tronco de onde Israel foi cortado temporariamente e a igreja, representando os gentios, ocuparam o lugar sendo enxertados no tronco que é Jesus Cristo. Romanos capítulo 11, versículos 10 a 13. Romanos 11, versículos 24 a 28, o apóstolo Paulo fala que quando completar o tempo dos gentios, a igreja, Israel será recuperado. Se Israel já está recuperado como nação e quase chegando à sua restauração espiritual com a vinda de Cristo, resta então poucos dias para Jesus retornar para levar daqui a sua igreja. Daniel, no capítulo 9, versículo 27, previu 7 anos do governo do anticristo, contemporâneo do tempo do último Estado de Israel. Como base em previsões bíblicas, no tempo do anticristo e de Israel, a igreja estará nas bodas do Cordeiro no céu. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 a 9. Para calcular a aproximação da sua vinda, Jesus nos convida a olhar para a figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que o verão está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus capítulo 24, versículos 31 a 34. No versículo 35, Jesus confirma a veracidade incontestável da sua palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar sem que elas se cumpram. Ou se cumpram. Mateus 24, versículo 35. Em 14 de maio de 1948, a figueira Israel começou a brotar folhas. 73 anos já se passaram. O arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento, mas a vinda de Cristo com a sua igreja para as nações acontecerá após o governo do anticristo.